Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nestas plataformas todas, Big Techs e tantas outras desse mundo invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores, vocês sabem, eu sou o Linares Pareto, um professor de História, um historiador no Brasil e no mundo e numa América Latina e também numa Argentina que tem o intenso, violento, virulento e disputado passado pela frente, como vocês têm visto aqui no Provocação Histórica desde 2021. Então vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra crítica da história, aleluia, porque não é todo dia que a gente pode trazer aqui especialistas que podem ficar falando uma hora sobre história, que todos aqui temos a nossa própria história, mas também temos que lidar com outras tantas histórias que fazem a nossa vida não ser exatamente do jeito que a gente quer. Por isso, vamos lá. Vocês sabem, estamos numa semana crucial aqui no Instituto do Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira, Ju Baroni e Restivo estavam na Argentina e fizeram um documentário sobre a atual situação argentina, mas que remonta também a toda a história do mundo argentino, principalmente no século XX, que envolve a história da economia argentina, que já foi a sexta economia do mundo, Buenos Aires, a grande capital da América do Sul, elegante, enfim, tudo aquilo que envolve o imaginário, a história, o capitalismo, a luta de classes argentina, desde muito antes de Perón e do peronismo, de Eva Duarte a Eva Perón, muito antes da ditadura sanguinária do Videla, e muito antes, por exemplo, de Javier Milei, que hoje governa essa Argentina. E é por isso, senhoras e senhores, que hoje eu tenho a alegria, finalmente, de trazer aqui no palco do Provocação Histórica um historiador que manja do assunto, é especialista, doutor em História Econômica pela USP, estudando a história argentina, principalmente ali nos anos 10, nos anos 20. Ele é Fernando Sarti Ferreira. Seja muito bem-vindo ao Provocação, meu caro. Finalmente. Obrigado pelo convite, né? Como estás? Tudo certo, tudo certo. Historiador, assim, tenso, vendo Milei, a Lucy Crazy. Nessa semana, principalmente, né? Ainda, né? Que tá tudo, acontecendo tudo. O cara, o que foi aquele? Ele foi num show de rock cantar? Bom, ele tem essa coisa dessas figuras políticas, né? Que, enfim, estão lidando muito bem com as novas redes sociais, né? Essas novas formas de comunicação. Enfim, que essas lideranças aí do que eu entendo como o neofascismo, né? Ressurgimento do fascismo. Você não tem problema de chamar isso de fascismo, né? Nenhum, acho que aliás é né? o contrário, a gente precisa começar a chamar pelo nome, né? As pessoas, elas acham que o fascismo vai ser só quando se instaurar uma ditadura com aquele desfile militar, né, etc. Bom, primeiro que o fascismo não vai acontecer da mesma forma que ele aconteceu na década de 30, né? E enfim, o fascismo também não é só o regime fascista, né? A gente aprende isso com o Robert Paxton, né? E com o Nico Poulantzas também, que existe o processo de fascistização, né? Certo. Que é uma longa construção até a consolidação como um regime, né? Na verdade, se a gente pegar na fase do fascismo clássico mesmo, na década de 30, né? A maior parte dos movimentos fascistas não se transformou em regime fascista, né? Mas eles existiram. E acho que o que a gente vive hoje é uma disputa, enfim, uma discussão que a gente faz, que eu faço também, né? Junto ao grupo de estudos que eu pertenço, que é o G-Marx, né? A gente vem defendendo essa ideia de que vivemos aí um momento de ascensão do neofascismo. E isso, o Milei, de certa forma, ele dialoga com o fascismo tradicional, que se dá muito bem com novas mídias, né? Pois é, porque eles adoravam tecnologia, né? A rádio, o cinema, né? Então, e aí, de novo, né? Então, é mais um ponto de aproximação, né? Entre o fascismo clássico e o neofascismo. Totalmente. Muito que bem, ó. Então, aproximações do fascismo de ontem, de hoje. Fernando Sarti Ferreira aqui no Provocação Histórica. E antes da gente continuar a prosa e falar do que interessa, que é da história argentina, do Milei, ontem e hoje, digamos assim, quero mostrar aqui para vocês, Fecha em Mim, Voz de Minha Alma, o livro, que é a tese de doutorado do nosso caro Fernando Sarti Ferreira. Ele fez lá na Universidade de São Paulo, a nossa alma mater studiorum, A Contra-Revolução Produtiva, Refluxo e Estabilização do Conflito Social em Buenos Aires, 1924-1930, que está aí também no link para vocês aqui no chat. E como ele bem disse, ele faz parte do G-Marx, o grupo de pesquisa que envolve um grupo marxista da Universidade de São Paulo,
do professor Lincoln Seco também, né? Dos estudos que vem de antes, e um grupo que tem, inclusive, um dos braços de atuação é a Maria Antônia Edições, né? Exatamente. Que você está vendo aqui na minha mão. O livro pertence às edições Maria Antônia Edições. Aliás, um primor aqui as edições, eu acompanhava pelo Instagram. E que bom, né? Ter marxistas arejados e o marxismo raiz sendo pesquisado na Universidade de São Paulo. No grupo GMarx tem um link aqui para vocês também, já que a gente mostra a tela. Fernando, por que falar desse Milei? A gente estava falando dele, né? Acho que vale para o historiador especialista também em Argentina, mas em luta de classe, em marxismo, em século XX para o XXI. Quem é essa figura e por que ele representa uma contra-história de uma luta de classe do operariado organizado na Argentina? Bom, o Milei, ele se associa a uma tradição política argentina, né? Como, enfim, né? De novo, né? O fascismo, neofascismo, como ele se vincula com as forças conservadoras, etc., né? Uma perspectiva que defende o modelo de desenvolvimento, né, econômico argentino, enfim, uma perspectiva de uma integração ao mercado mundial, né? Principalmente via mercado financeiro, produção agrícola, né? Então são forças bem, de certa forma ali, o programa econômico dele, né? Como é o programa econômico do fascismo e do neofascismo, é o programa econômico da burguesia argentina, né? Então dos setores da classe dominante argentina. Então o Milei, de certa forma, ele se vincula, né, a essa tradição ultraliberal, né? E que, na verdade, a Argentina tem passado por um ciclo político, né? Mais ou menos aí de média duração, em que você tem essa disputa entre esses setores, né, que defendem uma maior integração ao mercado mundial, os circuitos de acumulação internacional, e um outro, né, setor que defende um desenvolvimento nacional autônomo, né? De certa forma que o peronismo é a principal expressão política, né, desse outro projeto. Esses grupos, mal e mal, eles têm se revezado, né, de certa forma, na liderança do país, né? Então a gente teve o ciclo kirchnerista, né? Néstor, os dois mandatos da Cristina, substituído por um mandato do Maurício Macri, que representa esse projeto, né? Que é um pré-Milei, né? Ele é digamos assim, eu vou tentar usar aqui... Macron. Um Macron, um Temer também, né? Uma coisa meio... Então, tentar usar um pouco a analogia com a história brasileira, que assim, acho que para explicar pode ajudar, né? Claro que não vai esgotar a explicação, mas acho que essa analogia é interessante, né? Então, o governo Macri, né? Ele é esse outro governo também que vem dessa crise. 2015, né? 2015 ele é eleito, né? De uma crise, de um esgotamento, um certo esgotamento do ciclo kirchnerista, né? Os limites também, né? Da própria proposta do peronismo hoje em dia. E ele vem com uma proposta já de ultraliberalização e que implica num processo de maior endividamento externo, de uma dolarização da economia argentina. A questão do dólar é uma questão fundamental na história... Fundamental e surreal, né? Surreal na economia argentina. Passa por um programa do Milei não tão radical, né? Mas com as mesmas consequências, né? Então, você tem, a princípio, um controle inflacionário, que é outro tema, né, de enorme importância ali na Argentina, mas há um custo da paralisação da atividade econômica, do crescimento do endividamento externo e do aumento da miséria. Né? O Maurício Macri ele é derrotado, né, nas eleições de 19 pelo peronismo, né? Pelo Alberto Fernandes, que era uma figura completamente insossa, né, mas que, enfim, leva também a Cristina Kirchner como vice-presidente. E o desastre do governo Fernandes, né, enfim, não só pela pandemia, né, mas próprias questões ali relativas ao Alberto Fernandes. Ele não teve espaço para fazer políticas mais agressivas à esquerda? Não teve, ele já se elege por uma opção do kirchnerismo de dialogar com o centro político. Né? Então já a gente conhece bem no Brasil. Né, você vai moderando, o que acontece, você cria o ovo da serpente do outro lado. Né? É um pouco por aí. Né? Então o Fernandes ele é um governo já vem rebaixado, né? A própria Cristina Kirchner no meio de mandato já, né, não chega a romper, mas se coloca publicamente, né, contra o Fernandes. E aí, enfim, a pandemia acaba completando esse quadro, né, de crise, aprofundando a crise, né, radicalizando a crise, né, na Argentina, que é uma economia muito mais vulnerável que a brasileira também, né,
as oscilações internacionais e na questão da pandemia não foi diferente também, né? Então o Milei ele surge como Ele já era um cara consultor de banco. Ele era uma figura que, enfim, você nunca sabe se ele trabalhou mesmo, né? Tem sempre aquela coisa, ele falava que dava aula, não sei o quê, mas ele é uma figura que ele aparece patrocinado, né, por grandes meios de comunicação, uma figura um pouco excêntrica, mas que faz a defesa daquela agenda que é a agenda, né, da classe dominante argentina, da burguesia argentina, de maior liberalização econômica, etc. Então, mas que consegue se pôr como antissistema, né? Então, é isso, né? É uma das Aliás, o Hitler fez isso, exatamente. O Mussolini fez isso. Eu acho que a grande definição, né, uma frase bacana para definir o fascismo, que é do João Bernardo, pensador português, que é o fascismo é a revolta da ordem, né? Ou seja, é uma reafirmação da ordem a qual nós vivemos, com uma roupagem revolucionária, né, e um ar ali de insubordinação e de insubmissão, mas que na verdade é só um reacionarismo radicalizado, né? Sim. Então ele vem com isso mesmo, ele reafirma então todo aquele programa conservador, né, de ultraliberalização da economia, de maior integração econômica da Argentina, de um alinhamento, né, da Argentina aos Estados Unidos, etc., né? E nisso ele compartilha bastante semelhanças com, por exemplo, o Bolsonaro. Totalmente, né? Então, não é à toa que os dois acho que estão no mesmo grupo no mesmo campo político. Não se ligavam, né? Tinha uma coisa no espelho, um no outro, se espelhavam um no outro, etc., né? A tentativa aí da construção dessa internacional também, né? Neofascista, passava pela aproximação. Então o Milei ele cresce nesse esgotamento, né, do ciclo kirchnerista, aliado a essa crise, a uma persistente crise, né, ou recorrente crise econômica, né, que, enfim, uma crise estrutural da economia argentina, que, enfim, remonta. Eu acho que ela tem um ponto de inflexão que é a ditadura militar de 1976, né, a ditadura de 76, porque a Argentina tem várias, né? Tem vários ciclos ditatoriais, diferente do Brasil que tem um longo período, né, a Argentina tem períodos de ditadura, né, que muitas são colocadas, né, muitas vezes foram colocadas em xeque pela mobilização popular, né, e depois a volta, né, enfim, tem esses ciclos. Aí é um ponto de inflexão em 76 que, enfim, a violência política da ditadura de 76, né, ela também se explica pela violência da reestruturação econômica que é promovida na Argentina, né. Ali assim, uma opção clara de uma viragem econômica que as classes dominantes argentinas elas abrem mão do seu setor industrial que surge, né, lá no começo do século XX, né, ganha importância na década de 30 como um fator de ajuste, né, da economia argentina frente às flutuações internacionais da sua produção agrícola, né, um grande país exportador agrícola, né. Só que na década de 70 passa a ser visto, né, já na década de 60, 70, passa a ser visto como um elemento de perturbação na vida argentina, né? Tanto porque esse setor industrial ele exige alguns desvios de recursos, né, como ele também é a base material que dá sustentação para a classe trabalhadora argentina, né? Que a Argentina chega a ter, né, no auge ali na década de 70, cerca de quase 30%, né, da população economicamente ativa trabalhando na indústria, né? Cara, então setor secundário, né? É um peso enorme, né? E um peso político enorme também. Então, não é só um fato de ajuste econômico, né, de você, enfim, ampliar as possibilidades da abertura econômica, da abertura para o capital estrangeiro, o desmonte dessa indústria nacional, mas passa também por uma reestruturação da própria sociedade argentina. Tirar a força dessa classe obreira. Dessa classe trabalhadora, dessa classe obreira. E está o próprio programa da última ditadura militar, né, ele já aponta isso, que é o processo de reorganização nacional. Né, então o nome é emblemático. É emblemático nesse sentido, né? Então é um processo de reorganização violenta da sociedade argentina, né? Então é um ponto de inflexão dessa crise ali, porque esse desmonte ele provoca um processo de desagregação social muito grande, né? Fragiliza a economia argentina, promove, né, o crescimento do empobrecimento da população argentina, né? Eu gosto sempre de brincar, né, que uma das tantas grandes crises argentinas é de 2001, né? E ela se deu aqui perto do nosso processo eleitoral de 2002, que acabou elegendo pela primeira vez o Lula, né? Você deve lembrar da propaganda do José Serra com a Regina Duarte falando que eu tenho medo. Eu tenho medo.
E a Nossa, ideia, você bem lembrado. e a ideia era de que o Brasil vai virar Argentina. Lembra-se disso? Sim. E depois a Venezuela, né? E depois a Venezuela. Mas naquela época, na verdade, o que estava acontecendo com aquela crise era a Argentina se tornando algo mais parecido com o Brasil. Aham. Né? Então, em decorrência da precarização, né? Das condições de vida da classe trabalhadora, enfim, desse desmonte da indústria, do crescimento da pobreza, da porcentagem da população vivendo, né? Na pobreza, etc. Então esse era o processo que estava acontecendo na Argentina no começo dos anos 2000, né? E era quem que tava? Era o De la Rúa, né? Fernando de la Rúa. Seguido, esse é um outro ciclo, né, desse processo de liberalização que ocorre na Argentina e que o Macri e o Milei estão filiados, né? Mas que é o processo dos anos 90, que curiosamente é conduzido por um peronista, que é o Menem, Que é o Menem. né? Carlos Menem. Carlos Menem. E o que, enfim, já abre outra margem, outra porta para a gente discutir, que são os diversos peronismos, né? A multiplicidade dos peronismos, né? Mas o Menem, ele é eleito, né, nos anos 90 e implementa, né, a agenda de maneira radical, né? A agenda do consenso de Washington também, né? E aí que fica completamente vinculado à FMI e companhia. Ele segue todo o receituário e dolariza a economia argentina, né? É um peso, um dólar, né? Uhum. Aqui você ainda tinha um mecanismo de ancoragem Henrique, externa, financiamento, com empréstimo. Na Argentina é um decreto constitucional, um peso, um dólar. Né? Então, e aí, Ferrou. enfim, isso termina numa enorme crise, né? No final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Mas, enfim, o Milei está afiliado, né? Essa tradição ultraliberal, né? Como bom historiador, nem tudo é tão novo quanto parece, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí, lembrando aqui que eu sou sempre um aficionado pelo tema, aprendendo até com o Gabriel Zacarias nos escritos sobre o Debord, é impressionante como o Trump, que vem... Se você assistir essas séries americanas, tipo Sex and the City, acho que até Friends, toda a série que fez muito sucesso nos States nos anos 90 e nos anos 2000, o Trump aparecia numa pontinha. Eu fui perceber isso anos depois, vendo trechos dessas séries. Não sei se em Seinfeld também, mas o Trump se faz um homem, né, da indústria do espetáculo. E aí é sintomático, né, que Milei, Bolsonaro e ele se valham exatamente dessa indústria do espetáculo, da imagem, enfim, que envolve todos esses meios de comunicação nessa forma mercadoria da imagem, né? Sim. O Menem, de certa forma, ele é um pouco... Então o Collor também, né? Collor também. Dava aquela coisa do jet ski, etc. O Marajá, caçar os Marajás. Mas tinha essa coisa ele no caça, né? Ele voando no caça. O Menem tinha um pouco isso também, né? Eu acho que tem uma cena clássica... Playboyzão. Que é o Menem recebendo o Rolling Stones na Casa de Olivos, né? Que é a residência oficial da presidência Argentina, e é bem ridículo, assim, porque ele para, tem aquelas colunas neoclássicas, ele para, põe a mão no bolso, assim, e fica meio, né? Recebendo os Rolling Stones? E os Rolling Stones, eles são um fenômeno de massa na Argentina, né? Tem o Rolinga, né? Que é a figura do fã do Rolling Stones, né? Uma figura clássica. Rolinga? O Rolinga, né? Que era Que beleza, ó, a voz de minha alma. Tenta achar essa imagem do Menem recebendo os Rolling Stones para pôr aqui na tela pra gente. Isso é muito... Figuraça, engraçado. Né? Engraçado porque o historiador sempre olha para coisas trágicas e fala assim, nossa, que interessante, nossa, que engraçado. Mas não é engraçado. Mas não é, né? Tamo na merda. Exatamente. Agora, falando da questão peronista, né? É claro que é complicado comparar com o varguismo, mas são fenômenos que estão ali na sua gênese muito próximos, né? Em partes. Vamos falar um pouco disso, mas historicizando na medida do possível, para um programa evidentemente curto, né? Mas para o nosso grande público, né? Para além dos historiadores. Eu não acho que seja tão difícil, não, a aproximação, né? Claro, vão ter aí as idiosincrasias nacionais, óbvio, né? Os processos históricos são distintos, etc. Mas, de certa forma, o peronismo ele é um movimento que ele surge, né? Ao final da década de 40, ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Ele se cristaliza a partir dali, né? Em torno de uma aliança política policlassista, que envolve setores do movimento operário, setores da burocracia estatal, né? Setores do exército também, né? Na Argentina esse peso é muito grande, a princípio no peronismo, né? É grande.
algum outro setor empresarial, né, também, e em torno de um projeto de desenvolvimento nacional que busca, de certa forma, tem como horizonte, né, o reposicionamento, né, dessas economias no mercado mundial, né, fruto principalmente, né, da experiência que esses países tiveram em decorrência da crise de 29, da depressão de 30, né, e da Segunda Guerra Mundial também. Né? Então, há essa perspectiva. Né? E dentro desse processo de desenvolvimento nacional, a classe trabalhadora ela acaba ganhando, né, um papel, né, relativamente central, não só pela emergência da sociedade de massas, né, em decorrência do processo de industrialização e urbanização, que essas sociedades da periferia da América Latina sofrem, né, a partir de 30, mas também porque ela, de certa forma, serve como a mola propulsora desse desenvolvimento baseado no crescimento do mercado nacional. Né? Por outro lado, você tem passagens que aproximam Vargas do Perón, né? Os dois falam em diversas oportunidades o seguinte: olha, eu preciso integrar a classe trabalhadora. Essa é a conciliação, né? Não, essa é a conciliação. Vocês me escutem, porque se não for isso, a coisa vai ser pior. Né? Vai ser um processo de instabilidade política, né, maior. Né? São conservadores. Perón é um conservador. Sim. Getúlio Vargas também. E da elite, né? Pelo menos o Getúlio. Né? O Perón, ele vem já desse setor mediano da oficialidade, né, dos militares, etc. Né? Mas é uma coisa assim, olha, né... Ou é isso, ou vocês estão ferrados. Exatamente, né? Exatamente. E, enfim, né, as classes dominantes, né, brasileira e argentina, já no final da Segunda Guerra, enfim, esse é todo um debate, né? Mas eu acredito que já no final da Segunda Guerra eles já não estão nem aí para desenvolvimento nacional, né? A questão é como é que eu me integro, né, a esses circuitos de acumulação internacional, né? E, enfim, é uma pressão já gigante para essa abertura, né, da entrada do capital multinacional e a associação desses grupos a esses capitais, né? Enfim, já está derrotado esse projeto, né? Uma festa que a burguesia ela é chamada, ela é evocada, a famosa burguesia nacional, né? Sim. Tão alentada em todos os projetos nacionalistas. Exato, mas, né, com tanta realidade quanto, enfim, né, uma lenda, né? Porque isso já estava derrotado como? Não tinha mais condições de... Eu acho que nunca teve. Na verdade, teve muito mais intenção a partir do Estado, né, dessas figuras da burocracia, e aí o movimento, setores do movimento operário também, né, no caso brasileiro, o Partido Comunista também, né, acaba abraçando essa perspectiva desse desenvolvimento nacional, né, mas esses grupos, eles já estão... Nunca foi um problema, né, nunca foi uma questão de desenvolvimento nacional, né, a questão sempre foi a forma como eles, né, se inserem no mercado mundial. Né? Essa burguesia latino-americana, ela nasce daí. Ela nasce dessa inserção dela no mercado mundial via produção de commodities. Né? Digamos, na outrora chamada periferia do capitalismo, né? Nela mesma. Nela mesma, que ela continua existindo. Apesar... Cheia de nomes eufêmicos, exato, né? Chame como quiser, mas... É a periferia do capitalismo. Isso desde ali da formação do Estado-nação no século XIX, com desdobramentos. Sim, porque a formação do Estado Nacional no século XIX na América Latina, né? Eu estava relendo outro dia o Raimundo Faoro, né? Classicaço. Nem sei se as pessoas leem mais o Raimundo Faoro, mas... O Gessé lê para descer a ripa nele depois do próprio Sérgio Buarque de Holanda. Bom, mas é maravilhoso uma coisa que o Raimundo Faoro fala assim, que ele está falando sobre o Brasil especificamente, né? Ele fala assim, olha... o segundo reinado é quando o poder político se reencontra com o poder econômico. E vai na contramão do Zé Murilo, né? Não é? Sim, né? Porque, enfim... O Zé Murilo separa, né? Exatamente, e não é, né? Na verdade, você está colocando ali o café, você encontrou o café, né? Então, esse produto que vai novamente reatar os laços da classe dominante brasileira ao mercado mundial, né? No caso, vai ter um deslocamento geográfico, ela vem para o centro-sul, etc., né? Mas é esse reencontro. A Argentina é a mesma coisa, a partir da década de 1870, né? Que você tem a montagem do complexo agrário exportador argentino, né? E também um sinal desse poder econômico, desse casamento do poder econômico, esse reencontro do casamento do poder econômico com o poder político, né? É que Buenos Aires consegue, enfim, liderar um processo de unificação nacional e construção do Estado Nacional, né?
Isso ocorre em decorrência, todo mundo acha que é a carne, né? Que é a grande... Mas foram os cereais, né? O trigo e o milho, principalmente, né? Que vão fazer a fortuna dessa Argentina Vai ser aquela pérola, né? Exato, o graneiro do mundo, né? A granja do mundo, né? Enfim. Então ela nasce ali, essa classe dominante argentina, ela nasce ali, né? Ela nasce vinculada a esse produto de exportação, mesma coisa da nossa classe dominante aqui, né? Enfim, ela muda-se o produto, muda-se as formas de vinculação, né? Mas continuamos sendo uma periferia. Né? Impressionante. Não, impressionante. Aí dá para fazer uma série de ilações, correndo certos riscos de anacronismo, mas não somente, né? Aí, voltando então à questão do peronismo, você falou que tem várias linhas, né? Então tem um peronismo, digamos, mais ainda conectado com os anseios e direitos da classe trabalhadora, e um outro, digamos assim, mais liberal. Tem uma revista de humor na Argentina, chama Barcelona, né, que o lema dela é Soluções Europeias para os Problemas Argentinos. Uma revista de sátira, né? E eu lembro que a Barcelona ela fala assim, existem 3 peronismos, né? O de esquerda, o de direita e o diabólico. Sensacional. Que assim, como essa aliança policlassista, né? E que, enfim, ela... acaba represando, né, ou acaba se projetando nela diversos interesses, né, e isso também é uma capacidade de renovação do peronismo sempre, né, de sempre estar se atualizando as pautas. Então, por exemplo, né, frente a essas novas pautas da questão feminista, né, novas não, né, mas o ressurgimento dessas pautas, né, o peronismo de novo se transformou, né, de certa forma, num lugar onde essas pautas podem se, né, podem florescer e captura essas pautas também, né, de certa forma. Então, ele tem esse lado, né, que eu diria que é uma cultura de resistência também, né, e é vinculado a essa perspectiva mais popular do peronismo, né, vinculado a esse setor mais do movimento operário. E veja só, essas divisões entre um peronismo de esquerda, um peronismo de direita, né, você até, né, flertando com o fascismo, né, mais tradicional, você tinha figuras ali dentro do peronismo, né, isso implica também conflitos internos violentíssimos dentro do peronismo, né. Tem o famoso massacre de Ezeiza, 1974. 74? Que é quando o Perón volta do exílio, né? O Perón... Ele, inclusive, recuperou o cadáver da Evita, né? Também, isso é uma parte dessa... Já a gente entra depois. Dessa restauração, né? Da democracia argentina, em 74. Mas o massacre de Ezeiza, por exemplo, é a volta do Perón, que estava no exílio na Espanha, de Franco, né? Enfim, você vê, caríssimo, né? E aí você tem a volta dele para a Argentina e há uma disputa em torno de quem vai receber, né? E você tem nesse momento, né, uma das vertentes do peronismo mais radicalizadas, né, que eram os montoneiros, né? A Argentina no começo dos anos 70 num processo de agitação social, né, enorme, né? Talvez aí alguns autores vão até apontar como uma pré-revolucionária, não sei, mas uma agitação política gigantesca. Radical à esquerda também. Radical e à esquerda, né? Era o fim de um dos ciclos de ditadura, né? Da ditadura começada em 66, né? E que termina em 73, né? O general Lanúcia, o último, né? Enfim, e uma das questões do general Lanúcia para acabar com a ditadura e trazer o Perón é falar assim, eu preciso retirar o argumento da subversão. Né? Então, é uma jogada ali dos militares argentinos, falam assim, olha, setores mais radicalizados do peronismo, né? É melhor o Perón aqui, porque o Perón não é um radical desse, né? Então, enfim. Ele era aquela figura dos anos 30, 40. Dos anos 40, né? Enfim, conservador, né? Então, em 73, né? Que é quando o retorno do Perón, vai ter essa grande recepção no aeroporto de Ezeiza, né? Que é um aeroporto internacional, né? E tem um palco gigante montado e forças peronistas trocam um tiro ali. Né, entre elas. Caramba, saem montoneiros. Montoneiros, a extrema-direita peronista, né, acabam trocando tiros ali. Então, essa disputa política não é só uma disputa dentro do partido peronista, né, assim, no momento de maior radicalização, ela extrapolou. Saiu na porrada. Mas enfim, essa coxa de retalho dessa aliança policlassista, né, e que acaba representando muitos anseios, né, acaba virando esse lugar que acaba canalizando determinadas demandas da sociedade argentina, né? Também,
né? Impressionante. Senhoras e senhores, travei. Senhoras e senhores, estamos aqui com Fernando Sarti Ferreira, que é historiador, doutor em História Econômica pela USP, do grupo GEMAX, também aqui do grupo GEMAX que pensa as publicações Maria Antônia Edições. Essa é a tese de doutorado aqui do nosso glorioso Fernando Sarti Ferreira, que trata da questão da classe trabalhadora argentina lá atrás, dessa reorganização nos anos 10, dos anos 20. Mas ele está aqui falando para a gente nessa aulaça que vocês estão vendo aqui ao vivo, nessa semana crucial que a gente está pensando na história do Milei da Argentina, está falando aqui de processos históricos da Argentina no longo, vamos dizer, século XX, pensando nessa entrada ainda no século XXI, né? E eu vou pedir aqui para a Voz de Minha Alma colocar os links, projetar na tela o link do GEMAX, que estava separado aí, e também colocar no chat. Olha lá, que beleza, ó. Tem até a frase de efeito do Marx lá em alemão, né? Os filósofos, interpretaram... É a hora de transformar a realidade, né? Isso, exato, que está na tumba dele lá no cemitério em Londres. Mas, enfim, tem o link aqui para vocês também, prestigiem aqui a obra grave e sisuda do historiador, nessa aulaça aqui desse craque Fernando Sarti Ferreira. Senhoras e senhores, antes da gente continuar aqui nossa prosa, eu vou pedir para a Voz de Minha Alma primeiro colocar a foto do Menem dos Rolling Stones, que olha lá, ó. De que ano que é? De 2001? Acho que 94. Dos anos 90, claro. Dos anos 90. É o Menem. Ele tinha esse cabelo meio Michel Temer, né? Assim, então, parece que ele fazia uma pintura branca do lado, né? E tem essa coisa da costeleta, né? Que remonta lá ao caudilhos, né? Total, né? O Milei também tem. O Milei tem um costeletão, que é meio roqueiro e meio caudilho. Meio caudilho, exatamente. Meio roqueiro reacionário, obviamente. Exato, né? Mas essa coisa meio do prócer, né? Do século XIX. Tem essa pegada aí. Você sabe que, fazendo uma salada aqui, tipo, colocando várias saias justas... Eu tô revendo Narcos, aquela temporada em que o Wagner Moura faz o Pablo Escobar. E eu não lembrava dessa história de que o M19 roubou a espada do Bolívar. Que é o costeletão total, né, da Panamérica Unida. E aí a espada do Bolívar vai parar, supostamente. Eu não lembro, eu precisava verificar na historiografia. Mas vai parar na mão de Escobar, cara. E vem com um discurso de, não, estamos defendendo a Colômbia do imperialismo americano, porque querem meter droga lá o tempo todo, claro. Ele falava de pagar a dívida externa, né, da Colômbia. Foi até uma negociação que ele propôs para não ser preso, né? Então ele propõe pagar a dívida e poder voltar, sair do Panamá e voltar. Essa série foi muito bem documentada, então... As imagens de fontes primárias que aparecem, muitas vezes, são as imagens originais. É o Wagner Moura fazendo ele, mas aparece a foto do próprio Escobar mesmo. Escobar. Essa história é extraordinária, né? Esse realismo mágico da América Latina. Mas, além dessa foto maravilhosa aí, essa semana, vocês sabem, e-sellers, mas não só, grande público, o ICL, nessa quinta-feira, ou seja, amanhã, às 20 horas, exibe Voz de Minha Alma, você sabe, gratuitamente, o documentário Vai para a Argentina, Carajo, usando a expressão que usa o Milei. Então, Eduardo Moreira, Restivo, Juliana Baroni foram para Buenos Aires, acompanharam ali algumas manifestações, fizeram belíssimas entrevistas e isso tudo virou um grande doc original do ICL, que vai ser exibido amanhã, quinta-feira, às 20 horas, gratuitamente. Se inscrevam. Você tem o trailer aí, Voz de Minha Alma? Vamos colocar aqui para o nosso grande público assistir esse trailer. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece la Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales
Dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Aê, muito que bem. Vai para a Argentina, Carajo, esse nome impressionante, dessa linguagem também supostamente disruptiva, para usar um termo do mercado, do mundo coaching, que o Milei usa, né? Então, um documentário original ICL dessa série, né? Vai para Cuba, agora para a Argentina. Tem novidades aí também em outros países distantes aqui do Ocidente. Mas, ó, se inscrevam, o link está aqui para vocês. Põe aí, Voz de Minha Alma, aqui no link para vocês assistirem gratuitamente. E, evidentemente, que vocês sabem fazer documentários como esse ou fazer o Provocação Histórica, trazer o site aqui para falar de Argentina, também depende do apoio de vocês, do Instituto Conhecimento Liberta. Então, se inscrevam, assinem e venham conosco. Ô Sartre, tem tantas camadas ali, você não estava com áudio, mas entre outras, viva la libertad, carajo. Esse uso, claro, é disputado, desde o Mussolini ou antes, mas o uso do termo liberdade, né? Uhum. Porque tá todo mundo perdido com esse termo, né? O Bolsonaro usa, aí a esquerda reivindica, mesmo a social-democrata, que a verdadeira liberdade está na distribuição de renda, por exemplo. E aí, como é que a gente analisa isso a partir da figura do Milei? A liberdade, enfim, eu acho que dentro da perspectiva do neoliberalismo radical, né? Então, essa total desregulamentação da vida social, enfim, como a solução para o problema, né? Sendo que aquilo que eu falei, da revolta da ordem, sendo que o problema social argentino decorre de um processo de desregulamentação, né? Uhum. De desorganização da economia do Estado argentino, né? Que, enfim, até a segunda metade do século XX ali tinha construído, né, um determinado patamar de vida ali, um determinado, né, claro, com os problemas também, enfim, muito disso em decorrência da mobilização dos trabalhadores, porque eu acho que existe enfim, uma lenda, né, sobre a era de ouro argentina. Então, que a Argentina viveu uma era de ouro, né, que o PIB, você mesmo falou, a sexta economia do mundo, né, o sexto PIB do mundo, etc., no começo do século XX. O Milei usa isso, né? Ele usa isso como um discurso, né? Ele fala, não, a gente precisa voltar a ser o que era. Há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, e é até curioso, porque ele fala assim, mas você está pensando no pré-30? Ele fala, não, o pré-12, né? Tem uma declaração. O que é 1912? 1912 é a aprovação da lei Sáenz-Peña, que é a primeira lei que garante eleições secretas, né? Uma lei, então, no sentido de democratização do Estado argentino, né? De 1912. Então, aí ele fala pré-12 porque nem isso ele quer. Mas é que o sonho dele, e é o sonho também é que eles não podem falar isso, né? Mas que o sonho do liberal brasileiro e do argentino é voltar ao que a gente chamava de República Velha, né? Uhum. Que na Argentina era a República Conservadora. Mas é que é uma república oligárquica, enfim, né? Em que o Estado ele serve para reprimir, né? É o Estado policial e uma total liberdade para os investimentos, né, para a economia, enfim, né. Sem proteção alguma, né? Nenhum tipo de proteção, né, total desregulamentação, é a liberdade, né, é a tal da liberdade, mas é a liberdade do Milei que tanto encanta ali os editoriais, né, que apareceram, né, os editoriais de jornais. Tá funcionando. Tá funcionando, esse é o caminho, né? E aí sempre quando falha, assim, aqui não foi tão liberal, né? Tinha que ser mais liberal ainda. Isso é patético, né? Mas é a restauração dessa República Velha, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje em dia, né? Uma tentativa bem, né, violenta, né? Por parte desses grupos de restaurar a República Velha. Quase que cancela toda a luta da classe trabalhadora organizada desde os anos 10, né? Totalmente. Não, o ideal é isso, né? O ideal é justamente esse, né? É esse desmonte, né, do que foi mais ou menos esse estado de bem-estar social, né? Porque esse alto patamar de vida, né, da Argentina não é o crescimento econômico, né? Não tem nada, não existe nada na história, né, que mostra que o crescimento econômico por ele mesmo gera distribuição de renda, né? É claro que o tamanho do crescimento econômico ele condiciona, né, as possibilidades de você fazer uma política, né, etc. Tarará, mas não é o crescimento econômico por si. Quem arranca,
dessa sexta economia do mundo, padrões de consumo, né, altíssimos, né, taxas baixíssimas de pobreza. É um movimento trabalhador organizado na Argentina, né? Reivindicando na rua e um histórico de uma luta sangrenta com a sua burguesia, né? A era de ouro que é reivindicada pelo Milei, né, e que, de certa forma, nós temos aqui uma fotografia emblemática. Uma fotografia, né? da Federação Obreira Regional Argentina, né, que é uma das tantas organizações que surgem, né, desse movimento operário já nas primeiras décadas do século XX, né? A gente tem, então, o pré-30, que seria a era de ouro da Argentina, conflitos violentíssimos, né? Os episódios, por exemplo, da Semana Trágica, uma greve geral em janeiro de 1919, né? Que tem uma repressão brutal, né? São mais de 1000 mortos pela polícia, a militarização de Buenos Aires, né? A gente tem depois na Patagônia, na zona produtora de lã, né? Em 1921 também, a intervenção do exército, o fuzilamento de mais de 2.000 trabalhadores, né? Então, uma violência enorme do Estado argentino, né, contra os seus trabalhadores e os trabalhadores, né, na luta por essas melhores condições, né, e que vai permitir que a Argentina tenha esses altos índices de desenvolvimento humano, né? Uma sociedade, principalmente matando os outros, né? Não, isso é um movimento operário na rua, lutando, reivindicando, né, e lutando por isso, né? Então, você tira da equação, né, essa história do movimento operário, né, argentino, dos trabalhadores argentinos, né, nessa luta, né, por melhores condições, você não tem esse alto patamar de consumo nem nada, né, esse alto patamar de vida, né, que caracterizou a Argentina durante boa parte do século XX, né? Então, enfim, acho que essa outra questão também fundamental, né? Isso é fundamental, né? Isso está aqui na sua tese, né? Parte dessa discussão. Um pouco, sim. É uma tese que relativiza um pouco um período, né? Que foi uma tal era de uma das tantas, né? Talvez a mais dourada das eras de ouro argentina, que foi a década de 20. Né? Os loucos anos 20 argentinos são chamados como em portenho? Portenho, eles têm uma coisa que é a oportunidade perdida, né? Tem essa coisa melancólica. Foi um momento perdido. Um momento que se perdeu, né? Que foi possível, etc. Mas, bom, o que eu analiso na minha tese de doutorado, ela é, na verdade, quase um desdobramento cronológico, né, do meu mestrado. Né? Eu estudei no meu mestrado esse ciclo de greves do final da Primeira Guerra, que ocorre na Argentina. Né? Então, entre 1917 e 1921, você tem um processo de intensa agitação social. Não é só na Argentina, né? Enfim, é global, né? A gente tem... No Brasil. O episódio mais radical e emblemático, a Revolução Russa, né? De 1917, mas enfim, eu estudo esse ciclo de mobilizações na Argentina e quando eu finalizo a dissertação de mestrado, né, eu fico com uma questão, né, que eu acabei trombando ali de alguma maneira, que é por que esse movimento operário sindical tão forte, tão robusto, né, tão aguerrido, ele sofre um enorme refluxo na década de 20, né? Há um processo de refluxo imenso, né? E há algumas teses, né, que são dominantes na historiografia argentina que falam da bonança econômica. Não, porque a Argentina inicia-se um processo de crescimento econômico na década de 20, né? Esse processo econômico, ele ameniza as contradições sociais, mais ainda, né? Alguns autores vão falar que ele é responsável pelo fim dessa identidade operária contestatória e uma emergência de uma identidade mais individual, né, da ascensão social, etc. Então, toda uma discussão ali que não me convencia muito, né? Principalmente que é um período de intenso crescimento industrial na Argentina. A década de 20, a Argentina tem um processo não só de renovação do seu parque industrial, né, mas também de crescimento desse parque industrial. Então não cabia muito essa ideia. Bom, mas agora que você tem uma expansão, né, desse parque industrial, você tem o fim dessa identidade operária, como é que isso está acontecendo, né, etc. A tese da bonança, ela não dialoga com nenhuma das reflexões sobre ciclos econômicos e movimentos de luta, né, porque no geral o que se observa é que as grandes lutas generalizadas decorrem de um processo de melhora ou de pelo menos de uma mudança de expectativas, né, vislumbrando uma melhora. Né? O trabalhador não luta na depressão econômica. Na depressão econômica
Ele sobrevive. Ele sobrevive, né? Então a disposição à luta decorre justamente de um processo de crescimento econômico. Então, nenhuma dessas explicações, né? Havia uma outro tipo de explicação que era a fragmentação política do movimento operário, né? Em decorrência, enfim, do esgotamento do ciclo dos anarcossindicalistas, da emergência dos comunistas, né? Em decorrência da Revolução Russa. De certa forma, né, uma primeira aproximação do Estado argentino interpelando a classe trabalhadora, né, o movimento operário organizado, né, na presidência do Hipólito Yrigoyen, né, que é a primeira presidência de 16 a 22, né, então, que apesar de ter promovido grandes massacres de trabalhadores, né, o Hipólito Yrigoyen também teve esse outro lado de ter se aproximado, né, de alguma forma do movimento operário. Havia todo esse conjunto de explicações que eu achava, enfim, não me satisfazia, né, de certa forma. E aí, investigando esse processo de refluxo pós-Revolução Russa, né, em outras regiões, que, enfim, eu me deparei com a questão da difusão, né. Na verdade, esse refluxo ele decorre de um tripé, né, que as burguesias e os estados nacionais operam, né, ao redor, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né, mas a gente vai ver que na Argentina acontece algo também parecido, que é, por um lado, a repressão, né, aos elementos mais radicais dessa onda de greves do final da Primeira Guerra, né, e aí, enfim, a Revolução Russa serve como desculpa, né, como para uma ampla repressão aos setores mais autônomos e radicais do movimento operário. Do outro lado, um processo de integração, né, e o final da Primeira Guerra Mundial ele é marcado, portanto, né, pela ampliação do padrão democrático em muitos países, né, do padrão eleitoral, né, do direito do voto, a incorporação de algum tipo de acordo corporativista, né, para a regulamentação das relações de trabalho, isso vai variar de país em país, né? E, por fim, um processo de reestruturação produtiva, de modernização, né, de reorganização dos espaços de trabalho, que foram responsáveis por, de certa forma, quebrar, né, em parte, o poder dos trabalhadores no chão de fábrica, né, principalmente por meio da difusão da chamada organização científica do trabalho, né, do Taylorismo, né, ou do Fordismo, das novos processos de trabalho, etc., né, no processo de renovação, né, das indústrias, principalmente essa indústria que na Europa e nos Estados Unidos foi uma indústria que se voltou à guerra, né, e depois essa reconversão dela para a paz, né, para a economia da paz, né. Então é uma brecha, né, que os empresários usam para a introdução dessas novas formas de organização e de controle, né, sobre o trabalho. Muito bem, e aí a hipótese que me surgiu é assim, algo poderia ter acontecido assim na Argentina, né? Porque, como eu havia dito, é um momento de crescimento industrial brutal, né? Tem os dados aí, eu não vou me recordar de cabeça, né? Mas a Argentina ela é a principal compradora de maquinário industrial da América Latina durante a década de 10 e 20. Caramba. Né? Ela absorve ali um número impressionante, né? Comprando de Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, mas principalmente Estados Unidos, né? Então, ela, enfim, né? Ela domina, né? Quase que metade, acho que era 50% das exportações de maquinário industrial, né? Vem para a Argentina. Então, eu começo a analisar isso, né? Na minha tese, qual é o impacto, né? Desse crescimento industrial, etc., na desorganização e no refluxo, né, das mobilizações. E acabei encontrando que sim, né, essa difusão desses novos métodos de trabalho, dessa mecanização, né, dessa renovação da indústria argentina, ela foi responsável por desarticular, por enfraquecer, né, o movimento dos trabalhadores a partir do local de trabalho, né, e isso explica não só o refluxo, mas como outra questão também, que era essa fragmentação política, né. A fragmentação política do movimento operário decorre justamente de nenhuma direção, nenhuma vanguarda política conseguir hegemonizar o movimento, né? E conseguir dirigir o movimento, né? Então isso explicava também esse processo de fragmentação, de você ter essa liderança do movimento sindical compartilhada entre uma central comunista, uma central socialista, uma central sindicalista, né? Etc. E aí eu, né, a partir dessa hipótese, eu pesquisei na imprensa operária, né, relatos disso, né, a Argentina tem essa diferença, né, você tem uma imprensa operária massiva durante a década de 10 e 20, você tinha 2 jornais diários, com mais de 40 mil exemplares, né, que era o La Vanguardia, vinculado ao Partido Socialista, né, e meu Deus do céu, me escapou agora os anarquistas, né, o La Protesta,
Também era um jornal diário com, enfim, né, mais de 40 mil edições diárias por dia. E esses jornais, eles, né, vão relatando, né, porque há essa percepção também, né, da introdução. É um debate dentro do movimento operário se a organização científica do trabalho ela é benéfica ou não, né, se o Fordismo é bom ou não. Isso está colocado lá. E o que mais me interessava, na verdade, eram os chamados assim, os correspondentes de guerra, digamos assim, que são aqueles trabalhadores que estão no chão de fábrica e mandavam suas cartas, né, para esses jornais, e reclamando e falando, né, aqui está o inferno agora, esse novo método, né, de trabalho, o capataz agora tem um poder, eu tenho um cronômetro que está me enchendo o saco, etc. Tudo isso vai aparecendo na imprensa. E aí teve um ponto que eu falei assim, bom, seria muito interessante se eu descobrisse, né, se eu conseguisse entrar, digamos assim, dentro de uma fábrica da década de 20, né, para além desse relato e conseguisse ver, né, a introdução de novas ferramentas, nova forma de organização de trabalho, etc. Eu encontrei a documentação de um estaleiro, que é o estaleiro Mianovich. A companhia Mianovich, ela foi a maior companhia de navegação comercial, né, da Argentina. Ela é estatizada no governo do Perón, e por isso a documentação dela vai para o Arquivo Nacional. Estaleiro, produção de navios ali produção de barcos, navios, até uma tonelagem ali relativa, né? Não eram grandes transatlânticos, etc., mas uma empresa muito importante, né? E que tem uma greve nesse momento, é uma greve que é derrotada, né, nesse período, em decorrência da instalação de novas máquinas, né? Então, eu estudo lá a greve dos rebitadores, que eram os caras que, né, montavam o rebite no navio. Você tem a introdução do rebitador pneumático, né? Que consegue, enfim, fazer rapidamente o que os caras precisavam, né, de dias, etc. E essa greve é muito claro como essa tecnologia ela desorganiza esses trabalhadores, né? Porque esses rebitadores eles vão para a greve e eles falam, não, eles não vão conseguir, né? A gente é muito qualificado, né? Os construtores navais, né? Era uma categoria extremamente orgulhosa, né? Tinha o savoir-faire, né? Eu conheço, eu sei fazer, não sei o quê. E a greve é derrotada rapidamente porque em 2 semanas o capataz já treinou o cara no rebitador pneumático, né? E depois eu vou atrás de outras empresas e acabei me deparando com a documentação também das montadoras de automóvel, né, estadunidenses, né? Então eu trabalhei com os arquivos da Ford e da General Motors, né, das fábricas em Buenos Aires, né? E consegui também então entrar, né, nessas fábricas da década de 20 e comprovar minha hipótese. Sensacional. Fernando Sarti Ferreira aqui no Provocação Histórica. Você vai ter que voltar para ficar mais aqui umas 2 horas, inclusive para a gente falar do Perón e da Evita e dessa relação toda, né? Então fica aqui o convite já. Antes de acabar aqui, até falhou a voz, antes de acabar tem um recado do Fernando para vocês. Vai ter um evento dos 80 anos, né? Enfim, aproveitando a efemérides, né, de 80 anos do fim do Estado Novo e da democratização, no processo de democratização em 45, né, no Brasil, o GEMARX, né, está organizando entre os dias 20 e 23 de outubro, na cidade universitária, na Biblioteca Mindlin, né, um evento em que nós vamos reunir ali consagrados, né, pesquisadores, né, com novos pesquisadores sobre o período. Enfim, não só para fazer um balanço, né, sobre esse período histórico em que o processo de transformação política no Brasil, no momento de profundas transformações na geopolítica, né, mundial, em 45, né? Começo da Guerra Fria. Começo da Guerra Fria, afinal, né, o surgimento do multilateralismo, enfim, a consolidação dos Estados Unidos como, né, o grande império. Não só para refletir sobre aquele período, mas talvez, quiçá, para pensar também, né, como existem, né, semelhanças ou diferenças com o período que a gente está vivendo também de enormes transformações, né, geopolíticas. Mundial, né? Alguma coisa está fora da ordem, essa música vai ter esse ressignificado. Ô, Voz de Minha Alma, eu sei que estamos sendo defenestrados aqui, mas põe aqui na tela aquele último link que aparece aqui, o evento dos 80 anos do fim do Estado Novo. 1945, 2025, põe na tela aqui para o pessoal ver, põe o link no chat também, aparece aí o grupo GEMARX, vou até mostrar de novo aqui, de novo não, né, tem além da tese do Fernando, tem
O Fascismo Ontem e Hoje, organizado aqui pelo Julian Rodrigues e pelo Fernando Sarti Ferreira, que aqui está. Também da Maria Antônia Edições, né? Esse foi um mini curso que a gente organizou com a Fundação Perseu Abramo, né, sobre fascismo, durante a pandemia. E aí ele acabou virando um livro também, é um livro didático, digamos assim, né, de introdução às discussões sobre o fascismo e uma reflexão sobre o fascismo hoje também, né? Então a gente revisita, né, os diversos fascismos clássicos, mas também faz uma reflexão aqui sobre o fascismo de hoje em dia. Maravilha, põe o link no chat também da Maria Antônia Edições e Fundação Perseu Abramo, tá tudo aí para vocês. Ó, tem aí o site dos 80 anos do evento, só para o pessoal ver aqui na tela. Dia 20 a 23 de outubro. 20 a 23 a partir das 18 horas na Cidade Universitária. 18 horas, tem que olhar lá, mas é 18 horas. Na Cidade Universitária, Biblioteca Mindlin Brasiliana, Universidade Pública, então vocês podem acessar. Vocês têm que acessar. Tem que acessar. Vocês têm que invadir a Universidade Pública. Não para fazer aquelas coisas que a extrema-direita está fazendo, né? Tem que ir lá para ver as aulas. Pessoal, o ruim não, né? O louco desse mundo virtual é que esses recortes das nossas falas sempre podem ser manipulados. Mas, ó, Fernando, muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica, meu cara. Um prazeraço te ouvir. Leiam os escritos do Fernando Sarti Ferreira. A tese dele está aqui. E uma dica também, além de comprarem, vocês podem entrar no Teses USP, colocar o nome dele, se você acha um mestrado e doutorado, pode baixar também. Mas também, evidentemente, o livro aqui tem prefácio, tem todo um cuidado outro. Então é isso. Voz de minha alma, obrigado pela paciência, pela audiência, grande público. Ó, se inscrevam para ver o documentário amanhã sobre a Argentina do Milei, hein? Ouvindo aqui as explicações do historiador especialista em história da Argentina e de toda essa história, no fim das contas, do capitalismo e suas falácias. Um beijo no coração e até a semana que vem. Tchau. Hoje chegou o grande dia da premiere global do nosso novo documentário Vai pra Argentina, Vai acontecer às 8 horas da noite. Você vai ver uma das verdades mais importantes reveladas. Vocês vão ver uma fake news cair diante dos olhos de vocês. Até de noite. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo. As boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida, lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, even a sharing of dignity. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.